partir de agora você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Apresentação de Irmã Eliana. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, não importa que horário que você está acompanhando esse conteúdo aqui, Caminhando com Jesus, aqui pelas redes da Fundação Espírita André Luiz. E hoje vamos receber nossa querida amiga e irmã, nesse caso irmã mesmo, que a gente sempre chama ela de irmã, né? A irmã Eliana. Olá, irmã, como vai? André, nós chamamos aqui você como um convidado hoje, né? Não é como um apresentador, mas é como um convidado para participar conosco desse mês natalino, desse mês de dezembro, mês 12, porque há tanta fala em torno do Cristo, eh, há tanta movimentação, a data natalina, os presentes, e a gente tem que ressignificar tudo isso. É bonito tudo isso, é um momento, assim, em que se concentra, né. Você passa o ano todo caminhando, claro que a proposta do Cristo é um caminhar cotidiano e contínuo, mas no Natal parece que há um espírito natalino que está conosco, que parece que nos toma e que parece, que fica maior, porque há uma quantidade, uma espécie, como é que você veria isso? É uma espécie de quantificação de um campo de energia, dos pensamentos, de todos estarem envolvidos e focados. Você não acha que isso cria um clima diferente? É um paradoxo, porque de um lado nós temos a maior parte, a imensa maior parte do planeta é formado por cristãos, né, mais de 3 bilhões de criaturas, se não me engano, professam sua fé através do cristianismo, né, então seguem os passos de Jesus, ou pelo menos tentamos, seguir, mas, paradoxalmente essa data ela apresenta de um lado, eh, um reavivar de esperanças, um desejo de estar com a família, de congraçar, é o congraçamento, né, de estar com aquelas pessoas que nós amamos, por que não até de estarmos com aquele que nós não gostamos tanto, até para aprender a gostar, né, porque esse é o nosso objetivo na Terra, época de pedir perdão, e não só, é uma época muito rica, do ponto de vista espiritual, né, porque marca, embora nós sabemos que não é a data de nascimento de Jesus, a maior parte dos teólogos acreditam que não deve ter sido nessa data, e há um motivo para se defender isso, né, o evangelista Lucas, narra, e Lucas é muito respeitado entre os evangelistas, que Jesus teria nascido, durante um recenseamento que havia se dado, né, e em Israel, e em dezembro é muito frio, então muito dificilmente, as autoridades marcariam um recenseamento nas cidades de origem das pessoas, porque seria muito complicado para as pessoas viajarem àquela época até a sua cidade de origem para poder fazer o recenseamento. Pouco importa, essa foi a data escolhida, então essa data é que nós cristãos reservamos, para homenagear Jesus em nossas vidas, ou pelo menos nos lembrarmos dele, se bem que deveríamos lembrarmos-nos e homenagearmos esse mestre querido com ações durante todo o ano. Mas é essa data, então grande parte da cristandade está ligada com essa data e com o simbolismo dessa data. Por outro lado, paradoxalmente, aí agora eu explico por quê, irmã, é uma data onde aumenta o número de pessoas com problemas psíquicos, né. Aperta a depressão, aperta a ansiedade, e aumenta o número de suicídios, né. Então é uma data muito, para muita gente festiva e para muita gente não, né. Para muita gente é uma data de dor, de saudades, de falta, daquele luto que não foi bem vivido, né, e muitas vezes deixa as pessoas machucadas. É um paradoxo, né, no mês onde nós comemoramos o aniversário do nosso mestre, né, e que o nosso coração devia estar em saltos, mas uma parte considerável, da sociedade tão adoentada que está nessa época, aumentam os números de depressão, ansiedade e suicídio, né.
Isso abre, parece que um caminho para nós, né, a importância de cuidarmos da saúde mental, né, irmã? Marusso, que perspectiva, não? A gente sabe dessas notícias e eu acho tão importante passá-las para o nosso próximo. Em nossas alegrias, muitas vezes nos esquecemos dos tristes, né? Durante as nossas alegrias. Sim, a gente se divide entre sombra e luz. Ausências queridas, mães, por avós, seres amados que partiram filhos, e ao mesmo tempo as presenças. Creio que há um duo e uma dualidade até mesma que a gente poderia olhar por um prisma criador nesse sentido. Sim, nós devemos cuidar da nossa mente, porque a mente, né, segundo a gente sabe e estuda na doutrina, ela é o criadora, geradora, né? Quando Fernando Pessoa fala que todo homem é o tamanho do seu sonho, se ele sonha grande, ele será um grande homem, então ele está dentro da mente. Quem é que sonha? A mente. A palavra de ordem, vamos sonhar, até tornou-se chacota, mas há uma tribo, vamos dizer assim, entre aspas, né, espalhada aí pelo mundo, que começou lá com a poesia, desde tempos imemoriais, que sonharam, inclusive a poética como palavra do futuro, ela sonha sempre, ela está sempre adiante, como vanguarda. Então, eu sinto que existe essa noite e esse dia na data natalina. A pobreza do Cristo ali narrada, pode ser que não seja daquele modo como muitas vezes se diz, se discute, não é verdade? Mas ele foi narrado assim. A história construiu uma história de pobreza em torno do nascimento do Cristo. Este ícone, ele é importante de ser visto por nós, porque o mais pobre dos pobres seria eleito o rei, aquele que nos salvaria. E esta missão salvífica que está dentro do nascimento do Cristo, o Messias, esta palavra tão sagrada, tão bendita, que nós esperamos lá fora, mas que está onde, André? Dentro de nós. Na verdade, o Messias não está lá fora. É o que Tagore chama do caminho invisível. Esse caminho só é visto pela invisibilidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos processos, até mentais, de construção, de elo, da vontade, a vontade a serviço do encontro com o Cristo. Eu acho que a noite de Belém é a noite de Belém. Cantar os anjos, a alegria dos homens nasceu, né? Não é verdade? Jesus, a alegria dos homens, mas só na noite natalina? Será que não são em todas as noites, todas as manhãs, todos os dias? Será que a nossa doença mental, se a gente ocupasse a nossa mente com esta imagem sagrada no Natal e fizesse do Natal um simbolismo para todos os dias de nossa vida? Hoje é a minha noite natalina, hoje o menino Jesus nasce em mim. E o que que seria, Maroso, simbolicamente, na mística crística, do cristianismo, o nascimento de Jesus em nós, dentro do nosso psiquismo, dentro do nosso ser. O que seria esse nascimento? O que seria esse Natal, essa gruta, o simbolismo dessa gruta dentro de nós? Onde vamos achá-la em nosso psiquismo? Você, que é um terapeuta, que busca, através dessa arte sublime de ajuda ao próximo, ao outro, que está perdido na sua grande noite, a encontrar essa gruta, como os pastores encontraram, como os 3 reis magos foram atrás. Por que os 3 reis magos eram 3 reis, eram magos, ou seja, compreendiam dos mundos invisíveis, mas, no entanto, eles atravessam do Oriente de um lado para o outro, porque há um presságio, há uma anunciação, há uma esperança maior do que aquelas que eles concebem. Dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso na mística da psicanálise? Claro, irmã, claro. Jesus é o maior psicanalista de todos os tempos, né, aliás, ele é muita coisa maior do que todos os tempos, né, o maior marqueteiro de todos os tempos, né, empre planejou um grande plano de marketing, né, para nos apresentar um produto incrível, um serviço incrível chamado amor, né, e ele como grande marqueteiro nos apresenta esse produto, esse serviço, essa bênção que é o amor, e nos apresentou de forma tão brilhante, que com 12 analfabetos e semi-analfabetos, ele foi o suficiente para ele dividir a história entre antes e depois dele,
né. Então ele é o médico por excelência, o farmacêutico por excelência, o químico por excelência, o especialista em anatomia por excelência, o psicólogo por excelência, enfim, a gente pode aqui ficar, dias e dias e nós não vamos achar todos os adjetivos da excelência do Cristo, porque não é algo que foi dado pela misericórdia divina, né, mas foi alcançado graças à misericórdia divina, ou seja, do átomo ao arcanjo, né. Esse é um espírito que cresceu, passou por toda a fieira da evolução, aprendeu a ciência e a filosofia divina, né, as leis divinas e tem uma frase, tem um pensador, irmã, eu vou cometer uma injustiça aqui, de não lembrar o nome dele, né, mas a frase é extraordinária. Nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno para fazer grandes os pequenos, né. E é realmente isso, né. Nunca ninguém tão grande de conhecimento, tão grande de amor, tão grande de tudo, se fez tão pequeno, né, habitar um corpo tão atrasado, por assim dizer, levando-se em consideração o conhecimento do Cristo, né. Então fazer-se tão pequeno para fazer nós pequeninos grandes, né. E esse é o grande significado do Cristo para nós, né. Esse espírito que vem, para nos auxiliar que sejamos grandes. Isso é muito importante, não que sejamos dependentes, não que sejamos coitadinhos, não que sejamos pedintes, não que sejamos, enfim, não que sejamos qualquer coisa, mas que sejamos especiais. Especiais no sentido de filhos de Deus, não especiais no sentido, mundano, por assim dizer, mas especial no amor que nos abriga, né, irmã? Eu acho que isso é Jesus em nossas vidas, isso é o Natal e a nosso ver todo dia é Natal, porque todo dia é a possibilidade que nós temos de nos lembrar desse espírito tão grande que se fez tão pequeno para fazer de nós pequenos grandes, né. Aquele que era grande se fez pequeno. O menos é mais, não é, André? Todo mundo sabe o que significa o menos é mais, né? Ele se fez o menor para que nós, que somos menores, pequenos. Essa imagem é maravilhosa. Se fez humano, se fez ardentemente humano, apaixonadamente humano, né? A ponto de nascer nessa gruta, a ponto de crescer e estar ali dentro da cultura judaica, da sua época, do seu tempo, convivendo com aquele caldo cultural do tempo em que ele esteve, onde tinham muitos matizes, vários caminhos, que chegou até ele e compôs nele essa pluralidade de conceitos, né, de mundos que ele encontrou, fez dele um ser único, eu sinto. Ele é um ser que somou com as coisas, ele não excluía, ele não excluiu o bom ladrão. Pense, uma categoria, como é que um ladrão pode ser bom, porque em si só de ser ladrão já é mal, não é? A mulher que lavou os seus pés, pense nisso, André, a pecadora, né, que não é Maria Magdala, a pecadora, que Pedro pensa, sendo ele um um mestre, né, um profeta, como é que ele não sabe que ela é uma mulher de má vida e que as mulheres não podem tocar os homens? E se deixa tocar, e ele lê o pensamento e responde, não é, a Pedro: "Ela foi a que mais amou". Pense que forte. Não, então ele deu a água da vida para a mulher de Samaria com os 5 maridos. Ele, sabe, uma força me tocou, né, quem me tocou? Na multidão que o tocava. Não é? Às vezes a gente pensa que encontrar Jesus é algo em que eu fico parado, estático. Eu sinto assim que a gente esquece da força com que aqueles que foram curados e tocados por ele, tiveram em si mesmos para buscá-lo, né? As cotoveladas, sabe? Né, os socos para cá e para lá para chegar perto. O cego Bartimeu que vinha gritando aos altos brados no meio da multidão, cego se batendo para encontrar Jesus, para ser curado. Às vezes a gente está numa imobilidade, não é? A gente está sem esse, como se chama? Essa expertise,
essa busca, esse frenesi, esse erotismo, né? Quase uma busca erótica, amorosa de Deus, né? Eu gosto muito da linha de San Juan, até tinha escolhido aqui algumas cartas de San Juan de la Cruz para as madres, tem umas coisas lindas, mas que não cabe aqui, né? Mas uma hora a gente conversa sobre, porque é lindo. Ele, Teresa d'Ávila, nas suas cartas com ele, e os que viram ele, num outro encontro agora a gente falou sobre isso um pouco, pessoas que nos contam nas filas que viram ele. Ele continua vivo, ele é um símbolo de luz, de mundo maior, de mundo espiritual, de transcendência, eu sinto, Marusso, né? Que a gente precisa ver o Natal como um momento transcendente para toda a coletividade, em que pese os sentimentos individuais de cada um de nós, de saudades, de tristezas, melancolias, não é? Esse índice alto que você disse que realmente acontece, não é? Não acontece, por exemplo, na Paixão do Cristo, é curioso, né? É um momento terrível, doloroso, de crucificação, mas não acontece esse aumento do alto índice, mas sim no Natal, por causa da nostalgia, que em verdade eu sinto que essa nostalgia, nossa, as saudades, né? É o reino, é a coisa primeira, né, do nosso ser, a dor que a gente tem do que é primeiro em nossa vida. É o reino, né? Eu acho que na noite natalina a gente também, aliás, penso isso, não sei se estou num caminho muito longe, Marusso, mas eu sinto assim que quando nos perdemos psiquicamente, emocionalmente, na verdade, a gente está com uma grande saudade do reino. Eu quero encontrar na esposa, na esposo, eu quero encontrar na missão, espírita, ou evangélica, ou católica, ou, sabe, eu quero no externo, aquilo de Santo Agostinho, tarde, tarde te amei, procurava-te lá fora, estavas aqui dentro, né? O Natal traz a gente para dentro da gruta. O que que é esse simbolismo maravilhoso do que está dentro de nós? É para dentro, não é isso? A psicanálise, eu acho que traz isto, né? E você, como terapeuta, como caminhante das nossas almas em dor, ou das almas em dor, eu sinto assim que a transcendência, ela cabe por um tempo, mas depois, se não fizermos o caminho da alma, do autoconhecimento, a gente perde a transcendência. É como se É, fosse é, uma droga, sabe? Que você precisa voltar sempre. E é. você precisa ter provas sempre. É interessante, né, irmã, como nós nos equivocamos naturalmente, né? Eu acho que esse equívoco faz parte da nossa ignorância e eu tenho certeza que Jesus compreende esse nosso equívoco, assim como o Pai, né, compreende. Somos crianças, né, e crianças se lambuzam com doces, e nós estamos aqui reencarnados e os doces são muitos e muitas vezes a nossa gula faz com que não demos atenção àquilo que realmente, deve ser levado em consideração, né. Você vê, a maior parte da terra é cristã, e nós transformamos a data do dia 25 de dezembro numa data comercial. Não há nenhum problema com as questões comerciais, porque o comércio gera trabalho, gera renda, gera dignidade para as pessoas. Mas o problema é quando nós ficamos apenas e tão somente na questão comercial, né. E eu tenho para mim, irmã, que infelizmente, eh, deve ser considerável o número de crianças que pensam que o dia 25 de dezembro é dia de dar e receber presentes, né. É também isso, mas não é só isso, porque o presente físico, melhor dizendo, né, o o carrinho que você dá para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu afilhado, a joia que você dá para sua namorada, para o seu amor, enfim, por melhor qualidade que seja, ela é finita, ela tem fim, né. Mas o amor, a atenção, o carinho, o olhar do cuidado e do cuidador para com as pessoas que nós amamos e que estão ao nosso redor, isso não tem fim, né, porque o amor é uma moeda que não tem desgaste, é uma moeda que só cresce, é uma moeda, na economia divina, o amor não desvaloriza, né, o amor só valoriza. Então é uma pena, a meu ver, que nós,
transformamos essa data numa data apenas e tão somente tão comercial, embora a gente sabe que há muitas pessoas fazendo bem nessa semana, muitas criaturas distribuindo cestas básicas, fazendo visitas aos sofredores nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, enfim, tem muita movimentação do bem, né? E esse bem em ação, sem dúvida nenhuma, é o fluxo da proposta de amor que Jesus traz em nossas vidas, né? Por outro lado, quando nós achamos que o dia 25 de dezembro é um dia de dar e receber presentes físicos, apenas e tão somente isso, ponto, né? Nós falamos muito nesse instante, a meu ver, irmã, dessa dor que nós estamos sendo visitados, né? A psicanálise trata muito da questão da dor como um objetivo de valorização do ser humano, ou seja, se algo não está bom aqui comigo, eu preciso olhar para esse algo que não está bom comigo para que fique bom. E sempre haverá essa dor, porque na medida que eu cresço, na medida que eu resolvo um dos meus dilemas, um dos meus grandes enigmas existenciais humanos, virão novos desafios, virão outros desejos de conquista sentimental, espiritual, material, intelectual. É uma busca constante de todos nós pelo crescimento, né? Então, isso estará sempre nos visitando. Só que a sociedade tem vendido uma utopia, né, irmã? De uma felicidade de prateleiras, né? De uma felicidade momentânea que se resolve por um belo embrulho, né? Da felicidade do ter em detrimento da felicidade do ser, né? Então, quando nós caminhamos por esta via, né, a via de transformar essa data só numa data material, nós falamos muito de nosso estágio psíquico atual. Então, não é à toa que o Brasil é o primeiro lugar em transtorno de ansiedade, ou melhor, é primeiro lugar em transtorno de ansiedade, quarto lugar em transtorno de depressão, nação com o maior número de cristãos do mundo, levando-se em consideração o catolicismo, que é a religião com o maior número de cristãos, né? Então, isso parece nos apontar que realmente falta que tenhamos, pelo dia 25 de dezembro, e não só, mas pelos 365 dias do ano, um olhar de renascimento de Jesus em nossas vidas, né? Vamos dar, sim, o presente, vamos, sim, fazer uma ceia gostosa, mas não vamos nos esquecer da missão que esse Espírito tem entre todos nós, que é nos fazer crescer, aprender, acordar e transformar o nosso desejo de amar na nossa caminhada evolutiva, né, irmã? Eu acho que você pegou uma palavra muito forte aí, muito importante, que é o crescimento. Sem conflito não há crescimento, Marusso. Essa semana, lendo um texto do Janos Korczak, no centenário dele, que foi feito um encontro internacional do centenário de vida de Janos Korczak, né? Aquele chamado Bom Doutor, né? O pedagogo, que morreu com as crianças lá na Polônia, né? As 200 crianças com que ele foi para as fornalhas, foi para a morte, etc. Então, ele diz isso, né? O pensador Stanislau, que está escrevendo sobre ele, está dizendo, Korczak viu que a criança, e essa criança não pode se perder de dentro de nós, porque em cada momento que você torna a sua criança interior ou a sua infância, você está sempre crescendo, e crescimento é conflito. Se você vê um espaço onde está tudo certo, tudo parado, tudo, sabe, cronometrado, algo, ele fala assim, teremos soldados sem almas, nós teremos repetidores mecânicos da cultura, não teremos homens livres. Por quê? Porque não há crescimento sem conflito. E a criança é crescimento, o adolescente é crescimento, e o adulto precisaria aprender a crescer. E o Cristo, eu sinto, ele cresceu sempre. Até no último momento lá, né, diante de César, ou diante do julgamento,
ele entrou, ele sempre trouxe a palavra contraditória que conflituou, o que trouxe conflito, né? Afligiu o outro, ele trazia a palavra que afligia o outro, porque provoca, e provocando leva à reflexão, levando à reflexão leva ao crescimento. Não há crescimento, porque crescimento é superação, e a superação, ela significa que eu vou superar algo, então algo vai deixar, vai ficar, não é verdade? Algo vai ser abandonado, e existe dor no que é abandonado. E também existe apego, eu não quero abandonar o que já tenho, eu quero tudo. Então eu vou me enchendo, uma hora eu explodo. E aquilo vira nada, porque foi tudo externo, como você disse, na ótica do ter, conhecimento, cultura, até a psicanálise, até as sessões que você vai, chega um momento em que você só acumulou saberes, mas você não viveu esses saberes. E aí eu trouxe um texto hoje de Tagore para nós sobre o Cristo, muito bonito, no livro que ele escreveu sobre o Cristo. Ele é uma pessoa que encontrou, né, poeta indiano do século passado, prêmio Nobel de Poesia, fez a Escola da Paz, hoje é uma grande universidade na Índia, e incrível, uma poesia ímpar, muito linda. Ele é que fala do caminho desconhecido, do caminho invisível que a gente precisa caminhar, porque o caminho visível o outro já fez. Ele está pronto, eu posso adquiri-lo, eu posso caminhar por ele, mas ele não me acrescenta. Mas o caminho invisível é o caminho que eu vou fazer. Pode ser até que seja igual o do Marosso, ou do Antônio, ou o meu mesmo, ou do Tagore, mas será o meu caminho. Essa afirmação do eu, ela é importante. O Cristo traz eu, não é? Eu sou lá da antiguidade, vem no Cristo com esse ser, com o eu, que se dá. Você só pode se dar se você tem. Se você não tem o seu ser, você não vai dar o seu ser. Você não vai se partir. Só um pão pode ser feito multiplicação de um pão para milhares, 5.000 homens, só homens, nem contou mulheres e crianças, e sobraram 8 cestos, no segundo 12 cestos. Então, você precisa estar inteiro. Eu sinto que o Natal, ele traz essa imagem desse menino divino que vem nos trazer a mensagem da nossa solidão, porque ele passou pelo planeta em solidão, e nós temos medo, Marusso, da solidão. E a solidão é criadora, você nasce sozinho. Sim, o movimento do parto, o encaixe, mas na hora de nascer é seu. Se você se encolher lá dentro, vai ter que abrir, fazer cesárea, né? Não é verdade? Nascer e morrer, também a gente vai sozinho. São 2 momentos de muita solidão. E solidão não no sentido negativo, mas positivo, porque sozinho diante das estrelas do céu e diante da vida, você se transforma em um ser forte que vai ter o conflito, lutar com ele. Não tem ninguém amenizando para você a vida. É tão importante isso. Eu vejo isso no Cristo, nas suas escolhas, nas suas lutas. Ele nos traz força para as nossas lutas. A gente tem uma tendência a querer tudo pronto, isso que você falou, um Natal de prateleiras, não é? Eu vi um discurso, não me lembro agora o nome, é uma senhora espírita da TV Mundo Maior. Ela contou que o pai dela contava a história de Jesus sempre, em todo o Natal. Não é nos presentes a fonte, a força do Natal dela. Ele sentava e ano após ano, desde pequena, ela ouvia a história de Jesus. Ele contava rapidamente o nascimento, a ida à fuga, e o crescimento. Era a história de Jesus. Pensa, um pai que reúne seus filhos para no Natal e dar o presente da história do Cristo. Depois é que vinham os presentes terrenos. Então, também não é o presente em si. Muitas vezes, como eu faço esse presente? Não é? Eu esqueço de presentear Jesus para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que estão à minha volta. Sinto que as pessoas têm até hoje vergonha de orar, Maroço, ante uma refeição, ou de entregar para agradecer as mãos que trabalharam, cooperaram, trouxeram o pão, não é? A mãe terra, o campesino que fez, a quem multiplicou, o vendedor, e chegou o pão à mesa. Esse processo rememorado e celebrado nos tempos mais arcaicos, e que nós vamos nos perdendo. Então, Tagore diz de Cristo, olha que texto eu estava procurando aqui, né? Eu separei aqui para a gente ler hoje, né? Nesse nosso encontro, foi durante o mês,
É um livrinho muito lindo, né? Eu até levei para te dar e trouxe de volta na viagem aí que nós fizemos. Olha, nós aprendemos, diz ele, a conhecer Cristo de modo particular através dos missionários cristãos. E foi, muitas vezes, seu modo de ser cristão que nos escondeu Cristo. Olha que forte palavra. O modo de ser cristão desses missionários que nos escondeu Cristo. Até hoje eles têm procurado destruir nossas práticas religiosas com sua doutrina, forçando-nos a combatê-los para nos defendermos. Quando o homem luta, ele não é isento nos julgamentos. Assim, nós, todos envolvidos pelo combate, ao golpear os cristãos, golpeamos também Cristo. Olha que forte. E pensar em golpear como inimigos os grandes homens da terra é um suicídio. Na realidade, demonstrando o ódio pelo inimigo, estamos envilecendo, tornando vil os grandes ideais de nosso país, que é, né, é a Índia, o Tibete, todos os sonhos indianos de grandeza e de mãe, né, mãe Índia, a antiga mãe, né, do nosso país. Estamos nos apequenando. Rabindranath Tagore, O Cristo, tradução de Jairo Veloso Vargas, edições paulinas. Um belíssimo texto, né, irmã? E um personagem que demanda de todos nós um profundo estudo, né? A gente costuma dizer, qual a sua religião? Sou católico, sou evangélico, sou espírita, sou cristão, né? Em verdade, todos somos cristãos. Mas será que nós temos nos esforçado para aprender que mestre é esse? Qual que é o verdadeiro objetivo desse mestre em nossas vidas, né? E ele diz, né? Para que tenhamos vida em abundância. Mas o que é ter vida em abundância? E muitos de nós temos procurado a abundância das coisas, né? E não a abundância da paz, a abundância do amor. E a irmã estava falando, irmã, dos conflitos que Jesus passou, né? E mais do que isso, até a irmã falou dos conflitos que nós passamos. E sempre haverá conflito, isso é uma grande realidade, sempre haverá conflito, porque é no conflito que a gente cresce, porque é no conflito que a gente aprende a lidar com a dificuldade, né? Por que que Jesus se dava bem em todos os lugares, né? Ele ia com a samaritana, ele se dava bem, ele ia com o doutor, ele se dava bem, ele ia com o político, ele se dava bem, ele ia com o religioso, ele se dava bem, enfim, com todos, porque ele aprendeu a lidar com pessoas ao longo de milhões de anos e entendeu o psiquismo humano, né? Isso é uma parte do grande convite que Jesus faz para nós, né? Que tenhamos um olhar para entender e ler pessoas e compreender pessoas e tentar descobrir qual é a dor que faz com que muitas vezes essas pessoas acabam agindo de uma maneira que nós julgamos como errada e a gente já aponta o dedo, né? Mas se nós seguíssemos verdadeiramente o Cristo psicanalista, nós nos perguntaríamos se aquela dor do nosso irmão que nos machucou às vezes está tão doída, por assim dizer, que o machucado se deu nesse objetivo, e não era com o objetivo de nos ferir, mas sim com o objetivo de dizer: socorro, eu estou aqui, olha para mim, diz alguma coisa para mim, né? Esse é o mestre que nós seguimos, é o mestre que vem, está conosco e que não passa por facilidade, e é o mestre por excelência, né? Isso desde o nascimento. Não importa o que é verdade ou não é, o que importa é o que é narrado e o que foi autorizado a ser narrado para nós. Nós percebemos desde o nascimento a dificuldade, né, de acharem um lugar para se instalar, o nascimento na manjedoura, e todo o percurso do Cristo, só com exceção aos 12 anos, aos 30, porque ninguém sabe muito bem o que aconteceu nesse período, mas todos os períodos a gente vê vários momentos em que Jesus passou por grandes dificuldades, né? Era o professor por excelência, dizendo para nós: olha, eu vim aqui para ensinar e vim aqui para exemplificar também. Se eu estou dizendo a vocês, cresçam, que brilhe a vossa luz, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo,
crescer, brilhar, luz, dá trabalho. É preciso amar, e amar é um exercício de construção que muitas vezes passa pela dor, e dor ninguém ama, ninguém gosta, né? Mas se nós temos este olhar para com o que Jesus veio verdadeiramente nos trazer, fica um pouco mais fácil para nos compreendermos, nos amarmos, nos perdoarmos, compreendermos e amarmos os outros. E quando os desafios se apresentam na nossa vida, eles vão sempre se apresentar, ao invés da gente ir para o terreno da lamúria, da reclamação, porque isso não vai nos levar para lugar nenhum, a gente pensar: o meu mestre veio e passou pelas maiores dificuldades, ele que não precisava fazer isso. Para falar, olha, se eu conseguir, vocês também conseguem. Todas as quedas da via luminosa, que infelizmente os homens chamam de via dolorosa, né? São grandes ensinamentos para dizer para nós, olha, caiam, mas levantem. Não fiquem no chão. Aceitem o chão, mas não aceitem ficar no chão. Levante, pega a sua cruz, ou seja, pega aquilo que você tem que aprender, aquilo que você tem que amar e segue a tua caminhada. Mas quando não tiver mais força, não tem problema, eleve os seus pensamentos, porque o Pai vai enviar para você um certo Simão Cirineu que não vai carregar a cruz para você, mas vai ajudar você a aguentar o peso da sua cruz. E isso acho que é o grande trabalho que Jesus tem com todos nós. E ele é tão competente que ele falou assim que não descansaria nunca enquanto uma ovelha estivesse desgarrada. Ou seja, a promessa que ele faz para nós é que seremos luz. Ponto final, né? Que lindo, que lindo, que lindo. É, brilhe vossa luz. Ele via a nossa luz, ele sabia e conhecia a nossa luz. E eu acho que o trabalho da fé, o trabalho da doutrina no Natal, nos 365 dias do Natal espírita cristão, é lembrar as pessoas da sua luz e que elas tenham essa luz, e para que não coloquem essa luz debaixo do alqueire, mas num lugar bem alto, não é? Nós temos lá na divisão, né, primeiramente, nós temos os discípulos, depois os apóstolos, né? Os discípulos estão ligados à aprendizagem, os apóstolos aos que enviados. Então, nós temos categorias, caminhos, e a compreensão que Cristo tinha das pessoas em um amor descolado, André, né? E você, querido, e a querida Feal, querido irmãos aí da Rádio Boa Nova que nos escutam, da TV Mundo Maior que está nos vendo, né? Jesus nos traz uma dimensão de perdão, como falou Marosso, é algo incrível, é 70 vezes 7 vezes, que dá 490 vezes em um dia. Ele não reunia amor ao que o outro é, ele simplesmente tinha amor no coração. O que nós precisamos aprender é nos desprender do amor condicional. A mensagem natalina é o amor incondicional. Ele nos ama. Pedro, que traiu 3 vezes, ele chamou para ser a base da igreja, Judas, né? Nós sabemos que ele voltou para buscar, ele não julgou, ele dizia: não quero julgamento, eu quero misericórdia. Miserere é caridade em latim, é amor, é a idade do amor. Não quero justiça, porque a justiça mexe com a lei, e a lei, como ensina Paulo, perde a graça. Viver no estado de graça. O outro é criminoso, é ladrão, é bom, ou é mau, ela está escolhendo a vida que escolheu. É ela, o seu caminho, e o meu amor por ela não se altera, não tem condições. Esse é o amor materno, amor paterno. Não importa que venha em pedaços. Passa na nossa fila, André, sempre uma senhora, uma coisa linda. A menina já está grande, e ela aqui, porque ela é toda deficiente, mas é linda, parece um anjo, olho verde, água, sabe? Aquele nariz, aquela perfeição de beleza, sorridente. Aqui a gente vê a deformação, sabe? E ela numa felicidade, faz uns 10 anos que eu vejo ela, sabe? A menina vai crescendo e ela com a menina. Tem um pai maravilhoso, onde ele estava lá, ele falou: cadê a sua filhinha? A mãe queria abortar, ele falou: não, só tenha, e me entregue na hora que nascer no hospital, eu vou criar. Tá lá, passa ele e a menininha, papai, para lá, para cá, quer dizer,
tão avançado, né? Um pai assumir sozinho, uma coisa que não tinha no século passado. E a gente vê essa população quebrada, humilde, amando. Essa é uma noite natalina, esse é um amor de Jesus. Não é? Ele não se preocupou, falou: não, ela não quer, ela segue. Mas é minha filha, eu quero criá-la. E tá lá com a menininha e pede os docinhos para a menina, e pediu o presentinho de Natal. Enfim, o amor está no coração das pessoas que não julgam. Eu acho que sair do julgamento, Marusso, é o desafio desse século XXI. A nova era, a regeneração, não nasce se a gente permanecer no julgamento. Isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal. Jesus não trabalhou com o conceito de bom e de mal. Ele só É. trabalhou com o conceito de pai, filhos e irmãos. Nós estamos numa sociedade extremamente competitiva, né, irmã? E o Cristo, ele nos fazia um grande convite para uma cidade colaborativa, né, não competitiva. Competitiva, autocompetitiva, por assim dizer. Ou seja, que a nossa régua de medida seja para conosco. Que eu hoje possa ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, um pouquinho melhor do que eu fui anteontem, né? E assim sucessivamente. Não melhor que a irmã, não melhor que você, meu irmão, melhor que você, minha irmã, mais inteligente, mais bonito, mais rico. Não, isso é bobagem. O que importa é que sejamos melhores do que nós próprios, não melhores naquilo que a gente ostenta, não melhor naquilo que a gente apresenta, mas melhor naquilo que a gente é, né? Melhor na nossa consciência, com a cabeça colocada no travesseiro em paz. Isso não tem preço do mundo que nos traz isso. A paz de uma consciência tranquila ao recolher-se à noite, quando nós morremos, entre aspas, para no dia seguinte renascer um novo Natal, um novo Jesus e uma nova visão sobre o mundo. Bom, meus queridos irmãos, queridas irmãs, já deu aqui o tempo do Caminhando com Jesus de hoje. Irmã, uma enorme alegria estar com a senhora, hein? Uma alegria enorme. Deixa aqui o seu beijo para o nosso povo. Nosso beijo nos 40 minutos finais. Gratidão por estar conosco nesse final de ano, nesse 2022. E vamos à prece, não é? De encerramento, a prece natalina do mês de dezembro, em torno do amor, não é? Reunamos todos os nossos corações e entremos nessa gruta, nesse lugar mais assim escuro, claro escuro, mas lá dentro uma pequena chama iluminada, o menino divino que pode nascer em nós. Ele existe como chama, como semente. Rega através das orações, das preces, das falas, busca o seu terapeuta, a sua terapeuta, o seu autoconhecimento. Busca conhecer-se para tirar de você essa luz. Nessa gruta nasce a sua criança divina. Nessa gruta está você. Do seu lado, sua mãe e seu pai. Unidos, lhe deram vida para que você prossiga dando vida ao seu futuro. Deite-se nessa gruta carinhosa. Receba as mãos dessa mãe celeste, dessa mãe eterna, que é a criação, que é o Criador. Coloca o menino divino, Maria e José, que é essa trindade que representa tua mãe, teu pai e você nesse berço e nesse colo. Deixa que essa mãe e esse pai te envolvam. Volta a ser criança e cresce a cada dia, cada vez mais, dentro da doutrina do amor que o Cristo deixou de herança. Toma esta herança para você, como um herdeiro pega a sua terra ou a sua casa, o seu instrumento, e agradece, beija e abraça e diz: é a minha herança, herdeiro sou do reino de Deus. Boa tarde a todos, um grande abraço. Gratidão, André, de todo o meu coração. Beijo no coração de todos, até a próxima. Até a próxima. Você acompanhou Caminhando com Jesus.